Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Significa que em algum momento você demonstrou interesse em aprender um pouquinho mais sobre como você pode imigrar para residir e trabalhar aqui nos Estados Unidos de forma legal e ganhando o seu tão sonhado Green Card. O meu nome é Tarcísio, eu faço parte da Passo a Passo. Nós somos uma empresa que ensina as pessoas a aplicar por conta própria e aí do Brasil, num tipo de visto pouco conhecido dos brasileiros, o EB2NIW. Calma, eu vou explicar para você, parece muita sigla no início, mas é muito mais fácil do que você imagina. O que eu posso te dizer de antemão é que esse visto EB2NW, ele leva as pessoas a ganhar o Green Card, e foi através desse visto que eu ganhei o meu Green Card. Então, para ficar bem claro e não te confundir, eu vou começar desde o começo e vou tentar ser o mais resumido possível para que você possa, nesse vídeo, entender do que eu estou falando. Os Estados Unidos, eles oferecem uma série de vistos para estrangeiros. O mais comum e conhecido dos brasileiros é o visto de turismo, aquele que você vai até o consulado para poder saber se você pode vir aqui passear e conhecer o país, certo? Mas como esse visto, existem o visto de estudante, existe o visto de trabalho, existe o tipo de visto de asilo, existe o tipo de visto de investidor e por aí vai. Esse visto que me levou ao Green Card, ele é o EB2. Na verdade, o meu visto é o EB2NIW, mas para que você possa entender, eu vou começar pelo EB2. O EB2 é um tipo de visto de trabalho, resumidamente. Então, é como se uma empresa americana, necessitando da mão de obra de um estrangeiro, contrate essa pessoa para vir trabalhar e residir aqui nos Estados Unidos. Obviamente, no meio dessa relação entre a empresa americana e o empregado que não reside nos Estados Unidos, existe a imigração americana. Então, a empresa irá pedir para a imigração americana, através do visto EB2, a contratação desse profissional estrangeiro. E aí, esse cara vem para cá, trabalha, mora e ganha o Green Card. Esse é o EB2. Necessita-se de um empregador americano. O EB2NW, que foi o que me levou ao Green Card, ele é uma variação do EB2. Seria como se você, aí do Brasil, dissesse para a imigração americana: olha, eu tenho uma história profissional tão bacana que eu dispenso a necessidade de um empregador americano. Olhe para o meu histórico, você dizendo para a imigração americana, olhe para o meu histórico profissional e veja que eu não necessito de um empregador para poder ir aos Estados Unidos e desempenhar o meu trabalho. Eu sou uma pessoa qualificada. Os Estados Unidos, recebendo esse seu pedido, vai olhar para o que você escreveu e vai dizer: olha, realmente, essa pessoa é uma pessoa qualificada, a gente vai dispensar a necessidade da empresa americana contratante e a gente vai dar para essa pessoa o direito dela vir para cá e desempenhar a sua empresa, desempenhar o seu trabalho profissional, porque ela de fato tem condições profissionais para isso. Então, o EB2NW é uma variação do EB2. O que que é esse NW? É o National Interest Waiver. É uma renúncia à necessidade do empregador. Ficou bem claro de entender? É simples, não é difícil. Antes de eu prosseguir, explicando para vocês quem são as pessoas que são elegíveis ou que podem ser candidatas a esse tipo de visto, obviamente não é qualquer um que pode pedir, e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que é extremamente importante. Eu ganhei o meu green card através da assessoria jurídica. Então, eu contratei um advogado que me orientou como eu deveria reunir as minhas documentações que comprovassem a minha experiência profissional, que comprovassem a minha habilidade, que mostrassem o projeto que eu tinha a ser desenvolvido aqui nos Estados Unidos, seja através da minha empresa, seja através do meu trabalho autônomo aqui em solo americano. Esse advogado, ele reuniu essas documentações, organizou e mandou para a imigração americana. E aí, como vocês já viram, o meu resultado veio, o meu green card.
Tal foi a minha surpresa quando eu já residia aqui nos Estados Unidos e eu descobri que a imigração americana permite isso de forma explícita no site da imigração americana, que você pode, por conta própria, contar a sua história, preencher os papéis necessários, seguindo determinados protocolos e dispensando o advogado, você pode juntar esses documentos e enviar para os Estados Unidos. Conheci aqui a Dani e o Rodrigo, que são meus sócios aqui na Passo a Passo. E eles fizeram exatamente dessa forma. E o resultado final deles? Green Card, igual o meu. Com a vantagem de que eles não gastaram uma fortuna com advogado como eu gastei. Então, é uma vantagem absurda. Se eu tivesse a informação que eu estou compartilhando com você agora, lá atrás, quando eu dei entrada no meu pedido, obviamente eu teria tentado o meu green card sem o auxílio da mão de obra de um advogado. Como eu disse para vocês, é extremamente caro. Entendido isso, vamos prosseguir agora para quem são as pessoas que são elegíveis, que são candidatas e que podem, através do EB2NW, pedir para a imigração americana autorização para vir para cá, para residir e trabalhar. Então, eu vou compartilhar agora com vocês uma tela que explica detalhadamente o que eu estou querendo dizer para vocês. Pronto, está aí na tela para vocês. Então, são dois grupos de pessoas que podem se candidatar ao EB2NW. A primeira são as pessoas por grau avançado. Então, quem tem mestrado, doutorado ou PhD, automaticamente já pode levantar a mão e pedir para a imigração americana o seu EB2NIW. Volto a repetir, não é garantia que só porque você tem essa formação, você vai ser aprovado. Você precisa montar o seu processo de uma forma adequada, você precisa saber como contar a sua história. Existe sim uma maneira certa de você montar, existe uma forma de você mostrar para a imigração americana que você é importante, que você é um profissional adequado e que os Estados Unidos precisam de você. Então, ainda assim, a imigração americana pode olhar para o seu pleito e falar: não, ainda não é o momento, vamos aguardar. Por enquanto negado, segura um pouquinho. Então, a necessidade de você saber montar o seu pleito é muito importante. Então, se você tem mestrado, doutorado e PhD, você já se encaixa no grupo de grau avançado e você pode sim ser um dos candidatos a pedir o seu green card através do EB2NW. Tarcísio, não tenho mestrado, nem doutorado, nem PhD. Você está vendo aí já na tela que se você possui 5 anos de formado com experiência comprovada, e não importa qual seja a profissão, medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, engenheiro, advogado, jornalista, enfim, por aí vai. Se você conseguir comprovar que você tem 5 anos de formado e que você tem experiência na sua área, através das documentações que você vai reunir, você também se torna elegível para pedir o seu green card através do visto EB2NW. E aí, recebendo o seu pedido, os Estados Unidos vai analisar se te dá ou não autorização para você residir de maneira definitiva por aqui. Tarcísio, eu não tenho nem formação universitária. Será que eu sou um cara que posso pedir para os Estados Unidos? Aí você vai se encaixar para se tornar elegível num outro grupo, que são as pessoas por habilidades excepcionais. Nesse caso, você está vendo aí na tela, tem 6 exigências. Dessas 6, você vai precisar cumprir pelo menos 3 delas. Tarcísio, eu cumpro as 6. Ótimo, maravilha. Mas se você cumprir apenas 3, você já se torna elegível através de habilidades excepcionais pedir o seu green card através do visto EB2NIW. Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Quais são as 6 exigências? A primeira, você precisa ter um registro acadêmico. Então você pode ser formado num curso técnico ou tecnólogo. O importante é que você tenha um certificado de formação com você. Seria a primeira exigência. A segunda exigência seria 10 anos de experiência atuando na sua área. E aí você pode ter cartas de empregadores atuais, de empregadores antigos, de clientes seus, antigos ou atuais,
que comprovem que durante esses 10 anos você de fato exerceu com louvor a sua profissão. Essa seria a segunda exigência. A terceira exigência, você necessitaria, obviamente, de uma licença ou certificação para poder exercer a sua profissão aí no Brasil. Então, obviamente, você, enfim, atua dentro da sua área, você tem algum tipo de licença. Essa seria a terceira exigência do governo americano para você poder juntar e mostrar para eles. Qual seria a quarta? Uma remuneração acima da média na sua área. Então, algo que comprove que, de fato, financeiramente também você se destacou em relação aos outros profissionais. Qual seria a quinta exigência? Você precisa estar filiado a determinadas associações da sua área. Então, a Associação de Profissionais do Estado de São Paulo, a Associação de Profissionais do Brasil, enfim, não importa. Você precisa estar associado a alguma instituição dentro da sua área e essa seria a quinta exigência. Qual seria a sexta exigência? Evidências de que você se destacou. Então, alguma reportagem em revista, jornais, é uma opinião que você deu num blog especializado, algum prêmio que você recebeu de alguma instituição, algo nesse sentido. Então, você que se encaixa aqui na habilidades excepcionais, se dessas 6 exigências você cumprir pelo menos 3, sim, você é elegível. Você pode montar o seu pleito, contar a sua história e pedir para a imigração americana a sua aprovação de Green Card. Tá claro? Então lembrando que não importa se você está dentro do grupo de grau avançado ou se você está dentro do grupo de habilidades excepcionais, você pode juntar os seus documentos e aí é aí que a gente entra, vai ensinar para você, a gente vai ensinar para você o passo a passo de como você deve fazer isso. Afinal, nós temos aqui a experiência de alguém que passou pelo processo através da assessoria de advogado e nós temos os nossos a Dani e o Rodrigo, que fizeram por conta própria. Então, nós vivemos os dois lados da moeda. Nós sabemos exatamente como a imigração americana quer ouvir a sua história. Existe sim toda uma técnica. É como se fosse uma obra de arte. Você vai contar para alguém a sua história e você quer convencer esse alguém de que você é importante para o país dela. Então, a gente está aqui através da nossa mentoria da Passo a Passo para poder te ensinar como fazer isso, como preencher os formulários, é tudo muito mais fácil do que você pode imaginar. E o mais legal, você pode fazer isso aí do Brasil. Você junta os seus documentos, você monta o seu processo, você envia para a imigração americana, e enquanto a imigração americana não dá uma definição, você continua aí no Brasil, vivendo a sua vida como você sempre viveu, aguardando a aprovação. E depois de aprovado, você ainda vai ter um tempo tranquilo para poder se programar para vir residir aqui nos Estados Unidos de maneira definitiva. Não é sensacional? Não é bacana demais? É por isso que eles dizem que os Estados Unidos, de fato, é o país das oportunidades. Então é isso. O que eu queria explicar para vocês era como você pode aplicar para esse tipo de visto EB2NW, que pode sim te levar ao Green Card, é uma possibilidade real e nós estamos aqui exatamente para te ajudar. Então, fique atento aos nossos eventos presenciais, acompanhe a gente no Instagram e a gente vai ter o maior prazer de explicar para você, detalhe por detalhe, através da nossa mentoria, como você pode, aí do Brasil, aplicar para o EB2NW e torcer para a sua aprovação do Green Card. Ok? Aguardo você no próximo vídeo, aguardo você nos eventos presenciais. Até a próxima. Tchau, tchau.